Pessoal, então vamos começar a nossa aula. Nossa aula a gente já vem falando, né, de algum tempo com relação a alguns equipamentos, né? Equipamentos, máquinas, ferramentas também na questão de estarmos, né, trabalhando com eles, manuseando eles, né? E nós como prevencionistas, né, a gente tem um trabalho também com relação a máquinas, né? Nós temos um trabalho de higiene ocupacional. Teve aluno que perguntou assim para mim, assim, escreveu lá como resposta, né, que higiene ocupacional trabalha, né, com riscos biológicos. É como se fosse só para riscos biológicos, e não, né? Nós temos a higiene ocupacional como um trabalho que ele trata a saúde, certo? Como um todo, né? A saúde do funcionário, ele não é só a questão da higiene ocupacional, não é só os riscos biológicos, né? Nós temos riscos físicos, temos riscos químicos, acidentes ergonômicos, né? Então são vários outros tipos de riscos que a gente tem que afeta a nossa saúde, não é certo? Então, só revisando o que a gente já viu, na aula passada a gente viu higiene ocupacional, nas outras aulas a gente viu equipamentos, a gente viu questão de máquinas, equipamentos e ferramentas, né? E hoje a gente vai trabalhar com segurança na operação de tratores e implementos, né? Os tratores são relacionados, né, com a NR31, que ela está dentro da normativa com trabalhadores na região rural, né? E com relação a equipamentos, também como qualquer outro tipo de equipamentos, máquinas e ferramentas, a segurança do trabalho não só visa a proteção do trabalhador, né? Se ela for salvar, ela vai salvar vidas, certo? Mas ela não previne só a segurança, só a saúde do trabalhador, né? Ele também previne e também faz checklist, né? Com relação ao que? Os equipamentos, né? Então nós temos aqui o dano material, né? E prevenindo o dano material, que é o que? São coisas que a gente consegue com relação ao material, coisas que a gente consegue calcular, né, o prejuízo, certo? Isso são valores materiais. Os imateriais é aquilo que a gente não consegue calcular, né? Não consegue mencionar aí o valor de uma perda de uma vida, o valor e também danos relacionados ao meio ambiente, né? Essas indenizações que o Ministério do Meio Ambiente faz, o Ministério do Emprego faz, agora não é o Ministério do Trabalho mais, mas é o Ministério da Economia, né? Então, assim, são o quê? São indenizações estimando um valor, né? De indenizações, mas o que acontece? Com relação à segurança, ele é inestimável, né? Então, com relação a tratores e implementos, a gente tem que tomar cuidado com máquinas, porque existe um procedimento, né? Você não vai usar, trabalhar, fazer, manusear equipamentos, ferramentas e outras derivações de qualquer jeito, né? Então, existe um procedimento, existem essas NRs. Para você trabalhar com trator, você precisa também ter um curso, né? Você tem que ter capacitação. Quando você vai trabalhar, você tem que fazer o ASO, né? Com relação ao PCMSO, você tem que fazer o ASO. Então, você está apto, né, a trabalhar. Você tem saúde para trabalhar, e se você fizer os exames e passar nos exames, ok? Ok. Então, se você pode estar apto, mas você não está capacitado, né? Então, aí, a capacitação para questões de trabalho com relação a equipamentos, você também vai adquirir, né? Que pode ser as NRs, pode ser a NR10, pode ser a NR35, pode ser a NR31.
ok? Então, com relação a equipamentos e tratores, operações em tratores e implementos, as máquinas pesadas servem para facilitar o trabalho, escavando, nivelando solos, carregando, preparar os solos, dar suporte no levantamento de peso, consertar estradas e etc. Ou seja, as máquinas implementos são peças fundamentais dentro de um processo de trabalho. É para que se alcance os objetivos esperados, deve-se ter em primeiro lugar na operação a segurança na operação de máquinas. Nós temos aqui exemplos de máquinas antigas em que não se tem uma cabine, o trator está exposto 100% ao sol, ele está exposto a ruído, ele está exposto a poeira, ele está exposto a fuligem, e também ergonomia, porque não tem aí um encosto nos braços, nas pernas, não tem encosto na coluna. Então a gente vê aqui vários riscos na qual ele está inserido, na atividade, certo? Aqui uma outra foto também de um trator ainda mais antigo, E a modernidade, ela vem para diminuir, dando conforto, e diminuir os riscos expostos. Aqui a cabine já é mais fechada, Hoje na agricultura dificilmente a gente vai ter hoje o não utilização do agrotóxico. Hoje é muito utilizado o agrotóxico praticamente em quase uma grande parte, do cultivo aí, porque os grãos são são também são grãos, como é que chama, gente, o nome geneticamente modificados, Então, o que acontece? Eles suportam mais, o agrotóxico, do agrotóxico. E aí, tem também essa questão do composto químico, Boa noite, pessoal. E a gente tem ainda o fator risco químico, além do sol, além do vento, além do ergonômico, Nós temos aí cabines mais fechadas que diminuem esse contato, E melhoram mais com tecnologia, melhoram mais o conforto do trabalhador, O que antigamente era algo... também antigamente a gente não tinha agrotóxico, mas os riscos ainda permaneciam, Aqui não. Além de tudo, temos o agrotóxico, que é cancerígeno. Máquinas, equipamentos e implementos, 31.12.1. As máquinas, equipamentos e implementos devem atender os seguintes requisitos. Primeiro, utilizados unicamente para os fins concebidos, segundo as especificações técnicas do fabricante. Segundo, operados somente por trabalhadores capacitados e qualificados para tais fins. Terceiro, utilizados dentro dos limites operacionais e restrições indicadas pelo fabricante. Porque a gente tem, vocês quando forem operador de máquinas, vocês têm que citar, a máquina que ele está trabalhando. É um trator, é uma colheiteira, enfim, a gente tem que citar a ordem de serviço que o funcionário está trabalhando, aonde é o local que ele está trabalhando, se é a zona X ou Y. Às vezes as fazendas são divididas em zonas, Zona leste, zona norte, zona sul, ou a plantações X, a plantações Y, certo?
E é muito usado, né, como equipamento também com relação a radinhos, né? Radinhos também são muito usados para comunicarem, né? E tem uma frequência absurda aqueles radinhos, né? Podem ser também cancerígenos, né? Vamos continuar. 31.12.2. Os manuais das máquinas, equipamentos e implementos devem ser mantidos no estabelecimento, devendo o empregador dar conhecimento aos operadores do seu conteúdo e disponibilizá-lo sempre que necessário. 31.12.3. Só devem ser utilizadas máquinas, equipamentos e implementos cujas transmissões de força estejam protegidas. Com relação, esses dois aqui são manuais, né? Primeiro, o manual que tem que ser o quê? Visto, né? Tem que estar dentro do equipamento ou próximo ao equipamento, porque se em caso tiver alguma dúvida, consultar o manual, né? E só devemos ser utilizados máquinas e equipamentos cujas transmissões de força estejam protegidas, né, para não estragar o equipamento. 31.12.4. As máquinas, equipamentos e implementos que ofereçam risco de ruptura das suas partes, projeções de peças ou do material em processamento só devem ser utilizadas se dispuserem de proteção efetivas. Se caso acontecer, né, de um equipamento tá com risco de ruptura, né, porque o que acontece? Essas máquinas de grande porte, diferente de carro, moto, que é pequeno, é passeio, né, elas podem provocar, se caso acontecer, um dano muito grande, certo? Próximo um próximo, né? Porque igual, por exemplo, se uma parte vinha se soltar de um equipamento, ele pode cair longe por causa do que? Da velocidade, da pressão do equipamento. Então ele pode machucar alguém, né? Então se ele for o que? Se essas partes estiverem soltas ou tiverem com risco de ruptura, a máquina só pode vir a trabalhar se caso essas partes estiverem protegidas, porque senão eles vão ser projetados e machucar alguém. Aí porque o que acontece na segurança? Se ocorrer o risco existe, então nós temos aí uma porcentagem do risco para machucar, para acontecer, né? A gente não espera acontecer para acreditar, né? Então devemos o quê? Nesse caso, ficarmos mais atentos nas proteções, ficarmos mais em observação, né? E essas partes soltas, né? Pode ser de rolamento, principalmente de rolamento, suspensão, ou também outras partes com relação ao funcionamento da máquina, ela tem que ser parada e o que? Proteger aquela peça que está solta, né? Esse aí é o que diz o item. 31.12.5. Os protetores removíveis só podem ser retirados para a execução de limpeza, lubrificação, reparo e ajustes, ao fim dos quais devem ser obrigatoriamente recolocados. Os protetores de máquinas, né, não só máquinas agrícolas, tem o que? O único objetivo dos protetores é o que? Proteger, né, partes do nosso corpo, né? Como parte superior, parte inferior. Então, se esses protetores forem removidos, o que diminui, né? O que aumenta? Diminui a proteção e aumenta os atos inseguros, né?
Porque o ato inseguro já é um indício de quê? De acidente, né? Então, o que a gente pode fazer? Então, o uso de proteção, ele tá ali, não é para enfeitar, né? E nem para alguém ir lá e tirar, certo? Então, ele tem que estar, só vai ser removido e tirado em caso de limpeza, em caso de lubrificação, com o equipamento desligado. Só pode fazer manutenção, limpeza, reparo e ajuste com o equipamento 100% ligado. Às vezes a gente tem que fazemos limpeza e uma pessoa tem que, 2 ou 3 pessoas tem que vigiar. Por quê? Porque às vezes se a gente entra em um galpão, isso já aconteceu, em galpão que aí, desculpe, latão, tá? A gente entra às vezes no latão que tem um processador, né? Aí uma pessoa, por exemplo, já aconteceu um acidente assim, né? De um funcionário entrar dentro do latão para fazer limpeza e de repente ele embaixo, ele funciona, né? Ele corta, né? Ele faz o trituramento lá dentro do latão. Imagina, né? O funcionário entrou lá dentro e foi triturado, porque ele nem foi ligado, né? Então, o que acontece? Então, uma pessoa entra e outra pessoa, 2 ou 3 fica vigiando, né? Para ninguém ligar, né? Porque tá fazendo manutenção. Então, limpeza, ajuste, máquinas é muito difícil lidar com máquinas por conta disso, né? Porque sempre tem reparo, sempre tem ajuste. E é importante a gente entender que a máquina precisa desse momento para trabalhar, né? 31.12.6 Só devem ser utilizados máquinas e equipamentos móveis motorizados que tenham estrutura de proteção do operador em caso de tombamento e dispor de cinto de segurança. Então precisa ser, se a máquina ou equipamento ele tem um risco de tombamento, o trabalhador precisa do cinto de segurança, que é obrigatório, tá? E a máquina tem que sim, se a máquina for motorizada, ele tem que ter proteção do trabalhador, né? Tem que dar proteção para o trabalhador, igual aquelas partes móveis. Se não existisse a parte móvel, estaria o que? Ato inseguro, né? Como a parte móvel já está aí protegendo, já não é ato inseguro, porque o funcionário está protegido, né? Não existe mais o risco ali, isolou o risco, né? Então, 31.12.7 é vedada a execução de serviço de limpeza, de lubrificação, de abastecimento, de manutenção com máquinas, equipamentos e implementos em funcionamento. Alguém aí, acabei de falar, né? Salvo se o movimento for indispensável à realização dessas operações, quando deverão ser tomadas medidas especiais de proteção e sinalização contra acidentes de trabalho. Então, as máquinas para fazer limpeza, reparo, ajuste, né? Nós temos que fazer o quê? Temos que desligar os equipamentos, 100%, né? Por isso que é importante a gente, quando quem vai fazer manutenção, saber se ele é sob pressão, se ele é hidráulico, se ele é a gás, se ele é a combustível, se ele é a energia elétrica. Então é importante saber qual é a fonte de energia que ele trabalha, para que a gente possa ter, principalmente, observar, né, se ele está ligado, se ele está desligado, né? Porque aparentemente a máquina, já aconteceu de acidente em que o funcionário, ela não estava funcionando, né? Mas ela estava ligada. Aí o que acontece? Ele começou a fazer a manutenção do equipamento. De repente a máquina começou a funcionar, né? De algum motivo a máquina ligou o gatilho e aí imagina, né? Um acidente aconteceu. Então isso é muito comum. A gente pensa que não, mas o que é muito comum, né? É esse tipo de coisa, né? Funcionário na distração, né? Achar que a máquina
não tá ligada, né? E outra coisa, para fazer manutenção de máquinas, principalmente máquinas grandes, né? Máquinas, equipamentos e ferramentas, além deles terem que saber, né? Eles, se vão supor, eles são mecânicos, entendem, beleza. Além disso, eles também têm que ter permissão para fazer, né? É o que eu, na empresa onde a gente trabalha, é assim, né? Existe uma procedência, né? Você tem que pegar, fazer um pedido para ele poder verificar o que aconteceu. Aí vai analisar se ele tem ou não condições, né, de estar mexendo com aquele tipo de equipamento. Aí sim, se sim, ele também tem que ter autorização, né? Autorização do RH da empresa, autorização do gestor da empresa, isso se a empresa for grande, né? Então ele precisa de ter 3 autorizações. Autorização do RH, geralmente é do RH, geralmente é do gestor, né, da área, e do segurança do trabalho, né? Existe aí uma formalidade com relação à manutenção de máquinas. Isso dentro da empresa, né? Se for fora da empresa é outra coisa, mas dentro da empresa é assim que funciona. 31.12.8 é vedado o trabalho de máquinas e equipamentos acionados por motores de combustão interna em locais fechados ou sem ventilação suficiente, salvo quando for assegurada a eliminação dos gases do ambiente. Nós temos aqui máquinas, né, equipamentos que são utilizados através da combustão, né, através do petróleo, da queima do petróleo, né, como relacionado ao nosso carro, né, por exemplo. Então, essa combustão é eliminado o gás carbônico, né? Aí, se você estiver num lugar, num espaço fechado, aquele gás carbônico intoxica, né? Faz com que a gente perde o oxigênio e morre asfixiado. Então, é importante a gente também, né, verificar isso. As máquinas e equipamentos acionados ou não que possuem plataformas de trabalho só devem ser utilizadas quando dotadas de escadas de acesso e dispositivos de proteção contra quedas. É porque é o seguinte, a gente tem essas máquinas paradas, né, ou não, e que possuem as plataformas de trabalho, tem que subir, né? Tem algumas máquinas que você tem que subir para poder começar a trabalhar, né? Existem, chama-se plataformas. Só que essas plataformas têm que ter o que? Acesso à escada, né? E dispositivo de proteção para a escada e para a queda dessas plataformas, tá? 31.12.10 é vedado em qualquer circunstância o transporte de pessoas em máquinas e equipamentos motorizadas e nos seus implementos acoplados. Na verdade, é o transporte de pessoas em máquinas, né? Que não, por exemplo, o que eu entendo disso aqui é vedado em qualquer circunstância o transporte de pessoas em máquinas. Você não pode transportar as pessoas, né, de pendurado em máquinas, certo? E equipamentos motorizados. Aquela máquina tem a função de levantar, né, peso, tirar terra, né, ou se não, cavar, né, terra. Então, não existe transporte de pessoas, né, nesse tipo de máquinas, somente o motorista, né, equipado e que tem condições de estar fazendo esse tipo de trabalho, certo? Só devem ser utilizadas máquinas de cortar, picar, triturar, moer, desfilar e similares
que possuem dispositivos de proteção, né? Que possibilitem contato do operador ou demais pessoas em suas partes móveis. Então, do jeito que eu já tinha falado para vocês, as máquinas se cortar, triturar, moer, desfilar, tem que ter a proteção, né, para esse tipo de ação aí na máquina, para diminuir o contato, né, do ser humano, né, ou diminuir ao possível, né, o contato do ser humano a esse tipo de cortar, picotar, triturar, mover, desfilar, para o quê? Diminuir o ato inseguro, né? E diminuindo o ato inseguro, a gente vai o quê? Melhorar, né? O risco, vai cortar o risco ao zero, né? 31.12.12. As aberturas para alimentação de máquinas que estiverem situadas ao nível do solo ou abaixo dele devem ter proteção que impeça a queda de pessoas no interior da mesma. Se existir máquinas que estão abaixo do solo, situadas ao nível do solo ou abaixo dele, a máquina também tem que ter proteções para que as pessoas não entrem na máquina ou não machuquem com ela com essa diferença de nível. 31.12.3. O empregador rural ou equiparado deve substituir ou reparar equipamentos e implementos sempre que apresentem defeito que impeça a operação de forma segura, né? Então, quando o trabalhador ele não está inseguro, né, com a atividade que ele pode estar fazendo com aquele equipamento, ele não está amparado, né, com algum tipo de, ele está sentindo assim, que ele não tem certeza se vai dar certo, né? Então, deve ser o quê? Sempre transformar nessas atitudes em forma segura e não fazer, certo? Não realizar atividades no momento em que você está não confiante ou não tem certeza da atividade. 31.12.14. Só devem ser utilizadas roçadeiras que possuam um dispositivo de proteção que impossibilitem um arremesso de materiais sólidos. 31.12.15. O empregador rural ou equiparado se responsabilizará pela capacitação dos empregadores de máquinas e equipamentos visando o manuseio e operação segura, né? Todos os equipamentos como roçadeira precisam de proteção, né? De arremessos de equipamentos de materiais sólidos, né? E o empregador rural responsabilizará pela capacitação, né, de novos operários. Só devem ser utilizadas máquinas e equipamentos motorizados móveis que possuem faróis, luzes e sinais sonoros de ré acoplados ao sistema de câmbio de marchas, buzinas e espelho retrovisor. Às vezes a gente pensa que esse tipo de dispositivos aqui é muito comum, né? Mas tem algumas máquinas, como por exemplo, não funcionam, né? A ré, sinal de ré, às vezes vai instalado, queima. Farol é muito comum queimar, né? Luzes, né? É muito comum. Eu vejo muito usando bandeirola, eu vejo usando giroflex, eu vejo usando, né? Então, o que que acontece? A gente às vezes pensa que isso aqui é muito comum, né? Isso aqui claro, toda máquina precisa, mas o que a gente tem que analisar é se realmente, igual por exemplo, se realmente os faróis estão, né? Vocês não vão trabalhar com isso, mas isso é importante saber, né? Que os faróis têm que estar sempre queimou, tem que trocar, sinais sonoros. Isso é um checklist que
que a máquina precisa, né? O câmbio de marcha precisa estar bom, buzina tá boa e o espelho retrovisor também, que ele é muito importante, né? Só devem ser utilizados máquinas e equipamentos que apresentem dispositivo de acionamento e parada localizados de modo que a. Possam ser adicionados ou desligados pelo operador na sua posição de trabalho. Não se localizem na zona perigosa da máquina ou equipamento. Possam ser acionados ou desligados em caso de emergência por outra pessoa que não seja o operador. Não possam ser acionados ou desligados voluntariamente pelo operador ou de qualquer outra forma acidental. Não acarretem riscos adicionais. Então, nós temos aí a utilização de máquinas e equipamentos. O trabalho deve ser desligado quando o operador, né, que possam ser acionados ou desligados pelo operador. O operador ele tem que ter o controle, né, de quando ligar ou desligar, certo? Não se localize em zona de perigo da máquina e equipamento, porque às vezes não se localizem na zona perigosa da máquina e equipamento, porque às vezes tem peças muito quentes, peças que são mais perigosas, né? Não ficar perto, né? Ou não sentar em cima, porque às vezes eu vejo, a gente pensa que não, mas tem pessoas que sentam em cima de peças quentes, peças que vão uma combustão ali, né, próximo, então assim, é perigoso, né? Acionamentos, né, que possam ser acionados ou desligados no caso de emergência por outra pessoa que não seja operador, né? Então, os locais de trabalho, de desligar e ligar, devem estar dentro do controle do operador, né? Não possam ser acionados ou desligados involuntariamente pelo operador ou de outra forma acidental. Então, não se deve nem desligar nem ligar em algum sentido de que o operador possa perder, né, a noção e ligar sem querer, né? Isso a gente pensa que não, né? Mas isso é muito comum, a máquina ligar sem o funcionário perceber. Isso acontece demais. A máquina liga, né? Porque ela está na tomada, né? O combustível dela está na tomada. 31.12.17.1 Nas paradas temporárias ou prolongadas, o operador deve colocar os controles em posição neutra, acionar os freios e adotar todas as medidas necessárias para eliminar os riscos provenientes do deslocamento ou movimentação de implementos ou de sistemas da máquina operada. Então, quer dizer, nós temos aqui, né, condições em que a posição neutra, acionar freios, né, são medidas o quê? Para diminuir, né, ou neutralizar os riscos, né? O que acontece com o acidente é que o acidente foi propício para uma ação uma ação com risco, né? Então, essa ação com risco, né, ela propôs o quê? Um acidente. Ela veio e deu de presente um acidente, né? É o ato inseguro, né? Agora, diferente do que se diz aqui, né? Porque a gente precisa primeiro que, né, nós temos aqui uma posição neutra, né, eliminar os riscos, né, de deslocamento ou movimentação, né, para o quê? Para diminuir o ato inseguro, né?
Só devem ser utilizadas as correias transportadoras que possuem sistema de freagem ao longo do trecho, onde possa haver acesso de transportadores, de trabalhadores, desculpa. Sistema de frenagem ao longo do trecho, onde possa haver acesso de trabalhadores. Então, vamos supor, né, que a gente tem aí dois tipos de passeio, né? A empresa divide passeio entre, geralmente, tá? Passeio de pedestre, de trabalhadores, né? E passeio de caminhões, de máquinas. Então, se acontecer do trecho ser o mesmo, onde haver passagem e acesso de trabalhadores, as correias da transportadora, da máquina transportadora, precisa ter freagem, né? Também precisa ter dispositivo que interrompa seu acionamento quando necessário, partida prescindida de sinal sonoro auditivo que indica seu acionamento. É porque as pessoas ao redor precisam saber que a máquina está sempre ligada, né? Boa noite, boa noite. Então, os funcionários precisam entender, né? Então, esse som, né? É de alguma forma, às vezes, o trabalhador, ele tá um pouco sem atenção, né? Mas aí, com relação ao sinal sonoro, ele é um sinal que ele mostra, né? Que ele dá indícios que o trabalhador ele está movendo a máquina, né? A máquina está ligada. Então, quando há um percurso onde a máquina e o trabalhador está junto, né? É necessário ter outros cuidados, porque se você dividir, separar, né? O caminho das máquinas, o caminho dos caminhões, o caminho do pedestre, o caminho das motos, o caminho das vans, aí isso vai diminuir, né? Porque um não vai trombar com o outro, né? Mas nesse caso, quando há a ocorrência de que a gente tem, né, vários acessos, a gente tem que tomar mais cuidado, certo? Transmissões de força protegida em grade contra contato acidental, né? Sistema de proteção contra queda de materiais quando instaladas em altura superior a 2 metros. Nós temos aí equipamentos de proteção, né? Para não arremessar, né, qualquer tipo de material para o chão e cair nas pessoas. Sistema e passarela que permitem que os trabalhos de manutenção sejam desenvolvidos de forma segura. Passarelas com guarda-corpo e rodapé ao longo de toda a extensão elevada que possam haver circulação de trabalhadores. H. Sistema de travamento para ser utilizado quando do serviço de manutenção, né? 31.12.9. Nos locais de movimentação de máquinas, equipamentos e veículos, o empregador rural ou equiparado deve estabelecer medidas que complementem, né? Primeiro, regras de preferência de movimentação, distância mínima entre máquinas, equipamentos e veículos, velocidades máximas permitidas de acordo com as condições das pistas de rolamento. Pessoal, até aqui tem alguém com alguma dúvida? É importante a gente trabalhar com esse módulo mais devagar, né? Porque ele é muita informação e muita informação dada, né? Pouco absorvida, né? Alguém tem alguma até aqui?
Vou dar esse conteúdo bem devagar. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Pode continuar. Professora, eu entrei agora, eu tô fora, tá? Eu não tenho tempo aqui para conseguir pensar mais cedo, mas pode continuar, não precisa só preocupar comigo em relação a isso, não pode continuar. Ah, tá. Ok. Então, primeiro eu vou falar esse módulo, eu vou passar bem devagarzinho, pra gente poder estar falando devagarzinho, tá? Porque ele é bem teórico, né? Então é importante a gente entender, né? Com relação à movimentação de máquinas, igual por exemplo aqui, ó, regras de preferência para movimentações, né? Aí tem empresas que colocam movimentações, né? Então nós temos aí lugares de preferência, por exemplo, se nós temos uma única pista, né? A pista vai máquina, vai caminhão, vai trator, vai sei lá, né? Vai também pedestre, vai moto, vai carro, vai bicicleta, vai tudo naquele mesmo percurso ali, né? A gente precisa dar preferência. Preferência para quem? Preferência para moto? Preferência para pedestre? Preferência para máquinas e caminhões? Porque já tem a mesma empresa, tem locais diferentes e adotaram preferências diferentes. Um local adota-se preferência para o pedestre e outro local preferência para máquinas. Então isso aí é importante a gente entender, vai depender da gestão da empresa, o que ela acha que é mais de preferência, né? A preferência é porque o que significa, né? Quando a gente vai por regras de preferência, vai significar com relação ao que? A lógica da empresa, né? Por exemplo, se for um carro de passeio, né? Um equipamento, uma máquina lá, né? Vamos supor, uma roçadeira, né? E um caminhão, né? Aí, entre os três, todos sabem o quê? Que a máquina, né, tem preferência. Então a máquina vai passar na frente, se tiver pedestre, o pedestre vai ter que esperar. Se o pedestre não for preferência, ele vai ter que esperar o quê? A máquina sair, o caminhão sair e o carro de passeio sair para depois ele passar. Entendeu? Então é assim, se chegar primeiro, né, a máquina, se for a preferência para a máquina vai para frente, ela vai seguir o caminho dela, depois vai o caminhão, depois o carro de passeio. Isso se for nessa sequência aí de preferência. Tem outras empresas que preferem o pedestre ser o mais de preferência. Então vai o pedestre, vai a bicicleta. São locais diferentes, certo? Então isso vai depender da gestão da empresa com relação ao sistema de gestão de segurança, né? Qual a preferência que ela tem. Mas isso é importante dar preferência, né? Isso é importante se dar a preferência para um item, né? A distância mínima entre máquinas, equipamentos e veículos, como eu já tinha dado para vocês. Por exemplo, se chega primeiro uma máquina, depois um caminhão e um carro, eles não podem andar colados um no outro, igual a gente vê na rodovia, um quase encostando na bunda do outro. Não. Tem que existir uma regra para isso também. Por exemplo, uma máquina, por quê, né?
Porque a gente precisa ter o quê? Uma distância, máquina muito grande, né? Para ver se pode encostar uma na outra, certo? Isso mesmo até mesmo garante segurança, tanto da máquina quanto do operário, né? O que acontece? Aquelas máquinas grandonas, por exemplo, aquelas máquinas para jogar agrotóxico, por exemplo, eles fazem assim, ó. Vai a primeira máquina, depois de 5 minutos vai a outra máquina. Depois de 5 minutos vai a outra máquina. Entendeu? Então não vão as 4 tudo encaminhado de uma vez. Porque precisa, né, de ter um tempo da máquina ir, aquela poeira da máquina descer, né? Então existe toda essa lógica de máquinas e equipamentos e também de veículos. Como, por exemplo, dando na portaria, vamos dar preferência para a máquina, né? A máquina roçadeira. Então, se está na fila, a máquina roçadeira entra na frente, aí entra com checklist, faz todo o checklist da máquina. Isso é procedimento padrão para algumas empresas, antes de começar a funcionar. Ele tem uma lista de checklist, né? Todo o procedimento para ele, né? Para ele estar funcionando, certo? Aí, tá todo o checklist, beleza? Beleza. Ele entra, o motorista entra na máquina e vai. Depois de 5 ou 4 minutos, o outro pode ir, que no caso pode ser um caminhão, pode ser o carro de passeio, pode ser uma van, enfim, né? Então isso é importante também a gente saber que existe também esses procedimentos, né? E também as velocidades permitidas, de acordo com as condições da pista de rolamento. Pista de área rural, ela é boa? Não, né? Então, aqui o que acontece? A pista tem máquina, por exemplo, que não pode passar de 50, de 60 por hora. Isso não é questão de você não permitir, porque na área rural, né, não tem sinaleiro, né, não tem SMT para poder multar, né, a placa. Mas esse não é o sentido, né? Não é acidente de trânsito. É por causa que a gente está prevendo, né, a qualidade da máquina. Ela precisa de manter. São máquinas caras, são equipamentos muito caros. Então a máquina na área rural, ela também tem seus cuidados, né? Então o que acontece? Quando a gente vai percorrendo caminhos aí por terra, chão batido, né? Nós precisamos também saber, né, a questão de distância, saber preferência e saber também a velocidade que eu tenho que estar nesse carro, ou nesse veículo, nessa máquina. 31.12.20. Só podem ser utilizadas motosserras que atendam os seguintes dispositivos, ó. Primeiro, esses dispositivos têm que estar ok, né? Freio manual de corrente, pino pega corrente, protetor de mão direita, protetor de mão esquerda, trava de segurança do acelerador. 31.2.12.20.1. O empregador rural ou equiparado deve promover a todos os operadores de motosserra treinamento para a utilização segura da máquina com carga horária no mínimo de 8 horas, com conteúdo programático relativo à utilização segura da motosserra, constante no manual de instruções. Então, para quem não sabe, né, o operador rural que trabalha com motosserra tem que ter o curso de 8 horas aí de utilização dessa máquina, certo?
Máquinas e implementos. Precisam ter o quê? Transmissão de forças protegidas, cinto de segurança, proibido o transporte de pessoas em máquinas, proteção das máquinas de cortar, picar, moer, desfibrilar e similar de proteção contra queda de pessoas. Também na roçadeira precisa ter proteção contra arremessos de materiais, as correias transportadoras precisa ter proteção, proteção e movimentação de máquinas que distâncias e velocidades máximas, e as aberturas para alimentação de máquinas ao nível do solo ou abaixo devem ter proteção contra quedas. Isso é um resumo, né? Tipo de máquinas e implementos, né? Temos aqui um trator, né? E esse aqui é tipo meio que se eu não me engano, é um trator também, né? Mas ele é um trator para tirar pedra grande, obstáculos grandes no meio do caminho. Mas todos são para movimentação de terra, né? Tipo de máquinas e implementos. Uma patrola, né? Nós temos uma patrola aqui. E nós temos outro tipo de patrola, né? Tipo de máquinas e equipamentos, né? Nós temos essa outra máquina que ele é usado na plantação, né? Para roçar a terra, né? Para começar a arear a terra para poder plantar, né? E esse aqui é uma máquina, deixa eu lembrar o nome dela. Ela é para mover, né, pallets e guardar os pallets, né? É um carrinho, né? Aí ele levanta os pallets lá em cima, coloca os pallets lá em cima. E já vi, pessoal, uma empilhadeira. Empilhadeira, eu já vi acidente com empilhadeira. O funcionário colocou ele precisa ter um número máximo aí também de carga, né? Que a empilhadeira sobe, né? Aí o que aconteceu? Ele excedeu esse limite de carga e a empilhadeira tombou com ele aqui dentro, né? Claro que a empilhadeira está no nível do chão, ela não machucou muito, né? O funcionário machucou muito, mas aí nós tivemos perda material, que é o quê? O material que estava sendo, né, carregado. E aí o material caiu, né? E desperdiçou a peça, os pallets, né? Isso é um implemento, né? Para equipamentos rurais, para questão de grãos, né? Para colheita de grãos, né? Esses equipamentos. Esse também aqui é para colheita, né? Para colher o grão. Esse daqui não sei para que ele serve.
E esse daqui é um robozinho. Aliás, não, isso aqui é pra jogar veneno. Isso aqui é pra jogar veneno. O funcionário senta aqui e ele joga veneno pra frente, ó. Mas é muito perigoso, né? Porque o veneno tá pra frente e o vento pode ir no rosto do funcionário, né? E machucar e contaminar o funcionário, né? Porque veneno dá câncer, né? Aqui um exemplo dois exemplos, né, de acidente de trabalho. Um aqui que o trator entrou, né, dentro de uma vala. Tá vendo, pessoal de terra? Esse trator entrou totalmente dentro da vala, né? E machucou, né? Estragou muito o equipamento, né? Aqui do lado é um funcionário que parece que o trator passou em cima dele. Estão conseguindo ver? Aí ele passou em cima dele, ele morreu, né? Isso é muito importante a gente ver também com relação ao acidente, né? O funcionário ele está disperso, né? Ele liga a máquina e aí quando vê um funcionário estava muito próximo, né? E foi atropelado. Velocidade e desconhecimento do terreno. Aqui aquele mesmo a máquina, né? Em outro ano, ela caiu, né? Praticamente ela estragou totalmente, né? E aqui um trator tá entrando no corvo, né? Entrou no corvo aqui praticamente. Esse daqui é um tombamento, né, de uma máquina. A máquina tombou praticamente toda, estragou totalmente a máquina. Do outro lado é uma máquina que virou, né? Ela virou, aí que significa que conhecer o terreno, né? É importante a gente, quando a gente está numa máquina ou está, né? A gente desconhece, né? Desconhece o terreno. Primeiramente a gente tem que descer da máquina, né? E verificar o terreno a pé, né? Ver se tem condições de continuar, né? Olha só que terrível aqui, né? O funcionário caiu, pode ser que até caiu aqui, né? Acidentes de trabalho. Nós temos aspectos socioeconômicos, né? Com relação à sociedade, grupo social do acidentado, INSS, nós temos aí quase 23 bilhões de reais, né, gastados por ano. Aí o que acontece? A aplicação de grandes volumes e recursos sociais na área de tratamento hospitalar, benefícios e aposentadoria que podem ser investidos em outras áreas, né? Porque o que acontece? Se o acidente fosse previsto e fosse deixasse de existir, por exemplo, não existiria o INSS, que gastaria muito, né, para esse recurso aí de tratamento. Então é importante tratarmos o acidentado para diminuir esses gastos com o INSS, né? O homem é o principal fator, né? Todos os aspectos que envolvem e relacionam com o acidente. O homem é a causa principal, né? É o ato inseguro
que vai gerar nele as condições inseguras. E as condições inseguras levam o quê? Ao acidente, né? As atitudes humanas e as condições inseguras, combinadas ou não, proporcionam a ocorrência de acidentes. Que seria o que? A cultura, né? A cultura do incerto, né? A cultura do improvisado, a cultura do não entender, não fazer e eu vou fazer, né? Porque o que se difere muito é que o trabalhador precisa ter o quê? Ser hábito, né? É ter capacidade para fazer, ter um procedimento para fazer, né? E aí, sendo assim, ele pode fazer, né? Mas o que a gente faz, não. O que a gente tem como cultura é: eu não sei, eu não busco saber, mas eu quero fazer. Então, ou eu preciso fazer. Né? Então, são duas frentes de pensamento muito diferentes. Quer dizer, a cultura que é primitiva, aquela cultura que você relaciona com a sua família, com os seus pais, é aquela que você não procura entender. Você não quer saber, mas você quer fazer, né? E da outra é a cultura de você estar sempre tentando estudar com relação a máquinas e equipamentos, é o que você trabalha, né? E também com relação ao que? Ao acidente, aos riscos que aquele ato inseguro pode vir a proporcionar para você, né? E os acidentes no estado que a pessoa se encontra em determinadas ocasiões facilitam a ocorrência de acidentes, né? O estado em que a pessoa se encontra é aquela relação da higiene ocupacional que a gente veio falar na aula passada, né? Com relação ao estresse, com relação à vida que ela está ocorrendo, com relação a questões emocionais, hormonais, né? Que a pessoa está enfrentando naquele momento. Então, isso também determina e muito a qualidade, né, do trabalho que ela está exercendo, né? Pessoas com gênio brincalhão podem contribuir para acidentes, porque essas pessoas com gênio brincalhão, elas são pessoas que dispersam muito a atenção das pessoas. Então, esse despertar sobre esse gênio brincalhão pode o quê? Pode atrapalhar as atividades com relação à segurança do trabalho. Com relação às causas do acidente, as causas são todas relacionadas dos erros humanos, todas foram erros humanos, tá? Noções básicas para a análise das causas de acidente. Primeiro é a falta de capacidade. Esse seria o que? A falta de treinamento, a falta de adaptação, a falta de habilidade, treinamento incompleto ou desconhecimento total. Quer dizer, você não conhece nada do que está fazendo, você vai lá e faz. Isso vai contra os princípios da segurança, que é o que? Você, no momento em que você está, você desconhece, você não age no desconhecido, né? Você não atua no ato inseguro, né? Então, você não conhece, você o quê? Não tem conhecimento, não tem segurança, não age com segurança, não age como se fosse, né? A falta de informação, falhas na comunicação, falha na supervisão, informações confusas. Também seria você acreditar e achar que a informação é de um jeito e na verdade de outro. Então, comunicação é importante, a supervisão é importante e as informações também precisam ser claras. A falta de aptidão física e mental é aquela relacionada ao ASO, né? Que está também relacionadas às atividades que você está exercendo, né? Com relação à educação, né? Porque as pessoas, às vezes, muito simples, não conseguem ler placas, não conseguem entender muitas coisas. Então, o alfabetismo também diminui muito a questão lógica do processo, porque se o funcionário não sabe ler, não sabe entender o que está escrito, não consegue aprender,
né, com facilidade ou entender com facilidade, ela vai ter aqui uma dificuldade, né? Então essa aptidão mental, né, é também algo que pode vir a ocasionar acidente. Pode físico e mental, né? A pessoa ser fraca, né? Por exemplo, uma pessoa assim, que não tem muita força, ela vai lá e tenta subir, né, uma mesa de quase não sei quantos quilos. Então isso é também que uma falta de aptidão. É desproporcional à atividade, né? Então assim, o físico meu eu tenho físico, todos têm, mas a relação do meu porte físico não suporta aquele tipo de atividade, né? Aí quando não suporta, provoca acidente por isso. Deslizes, né? Acionar válvulas erradas é quando você do nada aperta alguma coisa que não podia apertar. Esquecer de fazer tarefas fundamentais, né? Então esses também são deslizes, são o que? Estresse, preocupação, né? Então são outras diretrizes aí, né? Condições ergonômicas, né? Que são posições incômodas, bancada baixa da cintura ou acima dos ombros, que são condições que a gente viu na ergonomia, que são primordiais para o conforto e qualidade do serviço, né? Se você não tiver uma condição ergonômica adequada, você pode também ter problemas de musculação, problemas de nervos e inflamações, né? E motivações incorretas, né? Que está relacionada às negligências, imprudências, excesso de confiança, né? E tentar ganhar tempo, não? Então são questões em que está ligada a acidentes, né? E que é muito com relação a erros humanos. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não, né? Que as falhas humanas dão origem ao acidente sob a forma de ato e ou condições inseguras, né? Acidente de trabalho. Aqui, um dedo. Ainda bem que eu não estou jantando. Oi? Ainda bem que eu não estou jantando. Aqui, né, o dedo foi totalmente estrangulado, né, por uma máquina. Gente, essas questões de máquinas, nós temos um OMS só para isso, certo? O que eu estou passando para você é só questões mais básicas e fundamentais, né, com relação ao serviço de equipamentos, máquinas e proteções, né? Mas é importante a gente entender, né, o seu tipo de serviço e aprender, né, para não ocorrer nunca isso aqui no serviço de vocês, né? Aqui com relação a dedo, né, estrangulamento, a mão também estrangulamento. Isso pode ser o que? Pode ocorrer muita coisa aqui, né? O equipamento puxou o braço e estava cortando essa parte, né, do braço, né? Ou também pode ser também um içamento de alguma coisa, uma projeção também de alguma faca, né? Ou alguma coisa muito importante aí, né? Os acidentes de trabalho são as causas dos acidentes, né? São atos inseguros, eu sempre passo na tecla com vocês, né?
Os atos inseguros é a maneira como as pessoas se expõem, né, consciente ou inconsciente, a riscos de acidentes. Os atos inseguros são, na maioria, são as maiores causas dos acidentes, né? Porque o ato inseguro, se a gente for realmente observar no nosso dia a dia, a gente tem os atos inseguros a todo momento. Quando vai trocar uma lâmpada na sua casa, quando você põe uma cadeira em cima de uma mesa, que põe outra cadeira em cima de outra mesa, que faz aquele marabanismo, né, em cima, aí você pega e sobe lá em cima, né? Então aquilo também é um ato super inseguro, né? Mas a gente acha que, porque a gente viu nossos avós fazendo, a gente viu nossos pais fazendo, a gente viu essa comunidade como a gente vive fazendo, né? Aí a gente vai lá também, acha que é normal, vai lá e faz também, né? Então são o que? O cultural, né? A gente tem aí uma correlação a questões culturais, né? Temos que aprender muito com ações seguras, né? Trocar um chuveiro, né? A gente nem desliga a chave e vai lá e troca. Então são atos que a gente vê, né, as pessoas da nossa comunidade fazendo e a gente leva para si como certo, né? Isso que também é importante a gente entender, que muitas das vezes nossos funcionários, quando a gente for organizar, eles não vão achar, né, os atos seguros do que a gente vai propor, eles vão achar o deles. Mas aí nós temos que entender que nós temos o nosso papel de sobrepor a cultura da empresa em cima da cultura que ele viveu. Por quê? Nós temos que mostrar para ele que é melhor assim, porque é aquele que ela aprendeu quando é pequeno. Aí isso é uma questão cultural também, isso vai melhorando ao longo dos anos, mas não é do dia para a noite. As principais, aqui, os atos inseguros, as causas dos acidentes, né? É passar a perceber sobre cargas suspensas. Você tem cargas suspensas em cima de você e você nem né? Aquela carga, tudo bem, ela tá segura ali, né? Até o ponto de não cair. O dia que cair, ela vai cair em cima da sua cabeça, não é? Se você estiver debaixo, né? Então, a questão do risco, ela vai sempre existir se você estiver propenso, se você não estiver em atos inseguros. Se você, no caso, estiver em atos inseguros, como é você ficar debaixo de cargas suspensas. É um ato inseguro. Por quê? Você tá ali, ele tá içado, né? Protegido ali, içado até o momento que ele pode vir a cair. Então é importante a gente observar nessa gestão de segurança se existe essa observação, né? Por exemplo, nas empresas que eu já fui, já passei, já fiz trabalho, quando estiver com carga suspensa, ninguém trabalha embaixo, né? Não é momento de trafegar embaixo, certo? Então, por quê? Sob carga suspensa, você não controla a queda, né? Colocar parte do corpo em lugares inseguros, né? Você enguiçar, né, seu corpo para locais inseguros. Usar máquinas sem habilitação ou permissão, né? Igual eu já tinha falado para vocês, a máquina ela também tem que ter, né, o seu curso, tem que fazer o curso para usar a máquina, trabalhar com máquina, ser apto para trabalhar com máquina e ter o curso. E também ter a permissão. Não só habilitada, né? Tem que ter a permissão, né? Excesso de velocidade ou sobrecarga. Nessas máquinas, existe lá, né? Falando sobre o valor, né, máximo. Nunca exceda. Sempre trabalha com menos, né? Lubrificar, ajustar, limpar a máquina em movimento. Não se pode,
lubrificar, ajustar, limpar máquinas em movimento. Nunca, jamais. Improvisar ferramentas, né? Você tem uma faca e usar a faca para cortar coisas que não, a carne não, ou a faca não corta, né? Impossibilitar dispositivos de segurança, né? Inutilizar dispositivo de segurança, porque o dispositivo está ali para ser usado, né? Aí você vai inutilizar ele, é um ato inseguro, né? Deixar de usar EPIs. EPIs é um equipamento de proteção individual, né? É para sua proteção, né? Se você tirar a proteção do seu corpo, você está agindo pelo ato inseguro. Fumar em locais de fumar em local de inflamáveis, porque locais onde pode, né, haver incidência de explosão, né? Brincadeiras e exibicionismo, né? É quando você vai fazer aquela questão de bullying, né? Bullying também pode provocar acidente. Nas empresas é muito comum bullying, às vezes eu já vi, né? E pode provocar tensões, pode provocar medo, pode provocar incerteza na pessoa, né? Que se sentiu mal por isso, né? Olha só, trafegar pessoas, né, na máquina. Na máquina, isso não é um carro de passeio, né? Então não se pode utilizar a máquina para fazer carregamento de pessoas, materiais, que não seja o que é como objetivo, né? Então isso é um ato inseguro, né? Um ato inseguro aí nesse caso aí é o funcionário trabalhar sem proteção, estar no local que não é apropriado, né? Ele carregando o funcionário em cima aqui, ó, tá vendo, pessoal? Na traseira aí é um ato inseguro, né? O funcionário aqui de baixo, ele tá aqui de baixo, ele sabe aquele lugar quando ele vai descansar, quando depois do almoço, aí ele vai aqui para de baixo. Isso é lugar para descansar, pessoal? Não, né? Não é lugar para descansar. Porque a máquina, ela pode ligar, o funcionário pode nem ver ele aqui embaixo, ele ligar e machucar, né? Passar por cima. E as causas do acidente, né, condições de seguro, são aquelas que promovem a segurança do trabalhador. Ou seja, falhas. Gente, eu li tudo errado aqui, ó. Condições inseguras, né? São aquelas que comprometem a segurança do trabalhador. Ou seja, falhas, defeitos, irregularidades, carência em dispositivos de segurança, que põem em risco a integridade física e ou da saúde, né, das pessoas, e também a própria segurança das instalações e dos equipamentos, né? Condições inseguras. A falta de proteções em máquinas e equipamentos, proteções inadequadas ou defeituosas, má arrumação e falta de limpeza, falta de espaço, instalações elétricas inadequadas, iluminação inadequada, escada sem corrimão, falta de equipamentos de combate a incêndio, entre outros.
Condição insegura por falta de atenção. Olha aqui, um funcionário, ele não teve atenção e achou que o piso continuava, ele continuou aqui e caiu, né, na diferença de nível, e com certeza ele deve ter caído machucado, né, estragada aí a empilhadeira, né. Aqui outra condição insegura em que o funcionário coloca aqui isso aqui não é um macaco, né? São dois estacas, né? Grandes. Aí do outro lado o carro tá apoiado nesses dois pneus, eu não sei como, e em cima com essas duas estacas, eu não sei como, e tá fazendo a manutenção no carro, né? O que isso acontece? Se caso vinha deslizar uma dessas duas estacas, o carro vai para cima do colaborador, né? E machucar muito ele, né? Isso é condição insegura, né? Fator pessoal. Nós podemos ter problemas familiares, bebidas ou drogas usadas até mesmo no dia de trabalho, insônia, funcionário não dormiu de noite, não dormiu bem de noite, né? E atividades extras, na qual ele pode ter, junto com essa atividade que ele faz, trabalhar em outros lugares, né? Com relação a acidentes fatais, a gente tem 80% de falhas humanas e 20% de problemas mecânicos. Bom, e equipamentos de proteção individual, né? Nós temos a definição legal, obrigações do empregador, obrigações do empregado, a ficha de controle, ou a ficha de IPI, também falado também como esse nome, medidas administrativas, que podem ser da gestão de segurança do trabalho, e vantagens ao uso do IPI. Atos inseguros, né? 30% dos atos inseguros. Pode ser pela incapacidade ou ignorância do perigo, né? As máquinas é parte importante da maioria do processo de trabalho, mas também uma das mais perigosas quando não utilizadas de forma conveniente e segura. Podemos ter também excesso de velocidade. As máquinas são projetadas para executarem operações a baixa velocidade, por isso não possuem grande estabilidade. Elas não possuem grande estabilidade se estiverem em excesso de velocidade. Atos inseguros, né? 13%. Outros atos que são manobras, as manobras que a gente faz que não estamos aptos a fazer. Abastecimento, radiador, transporte de pessoas, aquele tipo de transporte que é improviso, né? Trabalhos inadequados. Atos inseguros, 22%. Inexistência ou falha de atenção, falta de atenção. Somente operadores habilitados e treinados poderão fazer o uso das máquinas. A falta de atenção pode ser a causa de danos irreparáveis. Aqui, alguém tem alguma dúvida com relação? Estou de boa, entendendo. Eu vou deixar esse restinho aqui para aula que vem. Ou vocês querem terminar hoje? Porque tem muita coisinha também aqui pra falar. Acho melhor terminar.
terminar assim, né? Acho que eu parar e deixar essa matéria para a próxima aula. Olha o tanto de coisa. Acho que eu vou fazer então só até aqui. Depois as regras de segurança básicas a gente faz na próxima aula. Pode ser, né? Então eu vou terminar aqui. Primeiro, para que todo o trabalho seja realizado de forma segura, é necessário a gente fazer um projeto, um processo que chama-se 5W, né? Que é como, quando, onde, qual, o que e por quê, né? Isso são respostas que a gente precisa de saber com relação ao que? As formas seguras de trabalhar, né? Você deve ter cuidado a fim de evitar acidentes, né? Como deve ser o serviço, né? Quando devemos fazer o serviço? Onde você vai fazer o serviço? Com o que, né? Trabalhar com o que? Qual é a sua finalidade, né? E por que, né? Qual o objetivo, né? Com relação a essa atividade. Então, nós devemos trabalhar com relação a esses questionamentos, né? Antes de iniciar o trabalho, pense em que você vai fazer, né? Você economiza tempo, esforço e previne acidentes, o mais importante, né? Porque esse seria o mais importante, é prevenir. E como evitar o acidente? É tão fácil, é só tomar alguns cuidados, né? Primeiro, seguir as normas de procedimentos que a empresa aplica, né? Aplicar os conhecimentos obtidos nos treinamentos. Costume-se a trabalhar usando EPIs. E por último, eles foram feitos para proteger a sua saúde, né? Óleo, luva, aventais, óculos, bota, capacete, máscara, luvas, máscaras, plugin, né, e abafador. Pessoal, então vamos encerrar a nossa aula. Alguém tem alguma dúvida com relação a tudo que foi dado aqui na sala de aula? Alguém tem alguma dúvida? A aula que vem, vamos começar essa. Vamos terminar essa, no caso, e começar uma outra de mais com relação às normas, né? Com relação às normas do trabalho escravo. A aula é bem cansativa, pessoal. Não, tá tudo certo? Então tá bom. Vamos encerrar a aula de hoje aqui. Vou estar passando para vocês já a atividade, né? Para vocês estar fazendo sobre atos inseguros. Tá bom? Certo? Vou mandar a aula também gravada lá no grupo, tá, pessoal? Obrigado, professor. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau.